Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Já estamos com ele aqui, o médico tão esperado pelos nossos ouvintes, Dr. Henrique Bonaldi. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem aí? Santa Paz. Hoje em loco, hein, Hoje Roberto? em loco, fazer esse registro aí, Johnny. Hoje, Dr. Henrique aqui no estúdio. Os nossos ouvintes quiserem acompanhar, é só entrar lá no nosso site, no cbnvitoria.com.br ou também no aplicativo. A gente pediu, Dr. Henrique, a gente prometeu, na verdade, o Dr. Henrique cumpriu, porque hoje ele tá aqui no estúdio com a gente. Tá vendo? É bom, assim, ó. Com pão de queijo ainda. Com tá pão de achando queijo. É, o mineiro adora, né? Então, não tinha como trazer um presente melhor pra gente, Dr. Ótimo. Henrique. Pão de queijo pode comer, né? No verão, que não costuma dar muito problema, não. Nada, absolutamente nada. Uma alimentação bem balanceada, vamos dizer, no sentido de não ter exageros na massa do pão de queijo, né? Agora, a gente está vendo lá em Guarapari o número de casos aí de internações, de pessoas que estão buscando pronto atendimento por causa de diarreia, vômito. Aumentou muito. Em dezembro foram 126 casos. Tem motivo? É só a temperatura elevada? Ou isso está estragando o alimento? O que justifica, doutor? Johnny, tem alguns aspectos interessantes em relação a isso aí. É o seguinte, ó, o primeiro grande aspecto é o seguinte: eu tenho contato hoje por um ano com quem mora perto de mim, convive no trabalho, então a gente troca o tempo inteiro os vírus entre a gente. Quando chega no verão, eu troco o vírus com o cara de Minas, com o cara do Tocantins, que é uma outra área. Então, o tipo de germe, vírus que aqui tem durante o ano é diferente de outras regiões do país. E aí, quando há esse processo migratório mesmo, o sujeito vem cá passar o verão, a gente acaba trocando. Além disso, venhamos e convenhamos, a gente acaba comendo comida que nem sempre está tão bem acondicionada assim, a gente acaba ingerindo menos água do que deve, até não digo nem a qualidade de quem faz a comida, mas da gente como come. A gente come mais deliberadamente mais coisa do que deve, por exemplo, alimentos mais gordurosos, mais pesados, e isso acaba desarranjando a questão intestinal, e não é incomum a gente ter que parar no pronto atendimento, porque o tratamento para isso, Johnny, na grandíssima maioria das vezes é hidratação. O sujeito que se hidrata, ele não só tem uma síndrome, ou seja, os sinais e sintomas dele são menores, porque parte do que a gente sente de ruim nessa época das desidratações é por conta da desidratação, na época da diarreia e tudo mais, mas também porque não tem um tratamento específico para cada vírus. Então é esperar passar, ter paciência, se hidratar bem, e as coisas costumam passar. Muita gente vai lá no hospital e volta com aquele diagnóstico, gastroenterite. Exato. O que é isso aí? E é um diagnóstico que parece ser muito fácil, né, de ser dado. E ele é um diagnóstico inespecífico mesmo. E a medicina não dá esse diagnóstico porque ela não é capaz de gerar um diagnóstico mais específico, é porque não vale a pena. E é simples entender. É o seguinte, toda vez que termina em it, é inflamação. O gastroenterite é o seguinte: o meu estômago e meu intestino, gastro de estômago, entero de intestino, estão inflamados. Na grandíssima maioria das vezes é o que a gente está falando. É uma intolerância alimentar que o cara teve, um negócio que ele tomou do lado contrário, a cerveja que ele bebeu mais do que deve no outro dia desarranja o intestino, ou até o vírus. Como todas essas doenças, em 99,9% das vezes, elas são benéficas, ou seja, elas não causam grande malefício, o sujeito não perde tempo de trabalho grande demais, ele não perde tempo de vida grande demais, não morre por causa disso, a medicina resolve não implementar diagnóstico específico para qual é o vírus. Então, qual foi o negócio que você tomou? Isso não vale a pena, porque não é tão maléfico assim. É claro que tem alguns sinais de gravidade que determinam que o médico segure o cara internado e faça os exames para conseguir compreender. Esse 0,01% aí são as gastroenterites bacterianas, e aí elas são mais severas, os sinais de gravidade aparecem mais cedo e aí precisa tomar antibiótico, soro na veia, mas o cara do pronto-socorro ele é capaz de identificar isso. Então é por isso, é porque é um negócio simples, é ruim para quem sente, é ruim para quem pega, se for viral vai passar para o resto da família inteira, não é pouco comum, aquele apartamento que veio de Minas com 36 pessoas, pegou os 36, não é pouco comum. Ou foi o alimento que estava ruim, ou realmente foi viral e passou para todo mundo. Muita gente no meio ambiente, isso também dá problema. Muito. Isso é um motivo, por exemplo, que lá no inverno a gente fala muito de infecção respiratória. É mais ou menos a mesma coisa. Está frio, chovendo, todo mundo aglomerado. Um sujeito que entra gripadinho ali no meio dos 35 que estão dentro de casa, ele deflagra para todo mundo. Não tem jeito. Isso faz parte da vida. Muita gente coloca água de coco para dentro. É água de coco?
É água. A sacada é hidratação. O que é bom da água de coco? É que a hidratação ela é mais eficaz se eu for capaz de jogar para dentro junto sal e glicose. Isso faz com que a minha capacidade de absorver a água, de segurar a água em mim e não ir para o xixi, não ir para outro espaço, ela seja maior. Então a sacada da água de coco ela tem muita glicose. Qual o problema da água de coco? Para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, esse tem um perigo, porque a glicose do cara foi controlada o ano inteiro. Para cada copo de água de coco que ele toma, a glicose vai a 200, 300, e isso é muito ruim para ele. Mas, de um modo geral, a sacada é ingestão de água. Se o cara vai tomar isotônico, se ele vai tomar... O que ele não pode tomar geralmente? Bebidas cafeinadas, os gaseificados, ou seja, qualquer coisa que tenha gás, e, lógico, bebida alcoólica. Para hidratar não serve. Doutor Henrique, e essa gastroenterite, geralmente, ela dura quanto tempo assim no organismo da pessoa? Adalberto, isso é outra coisa bem inespecífica e é super legal as pessoas entenderem. Toda infecção viral, independente do que ela dura de 3, 5, 7, no máximo 10 dias. As virais mais simples até 3 dias, entre 3 e 7 dias as virais que dão trabalho. Então nós estamos falando, por exemplo, resfriado comum, só o narizinho lá ruim, aqueles corredores, vai durar 3 dias. Aquela gastroenterite mais leve, que você teve 1 dia de diarreia e depois parou, mais ou menos 3 dias. Entre 3 até 7 dias as doenças um pouco mais chatas, como gripe, e acima de 7 dias o restinho de doença. Então lembra da gripe, aquele restinho de tosse que fica, lembra da gastroenterite, aquela sensação de mal-estar ainda, que você não tem coragem de comer um X, um marisco que seja, no final desses 7 dias, mas ela é autolimitada. A gente na medicina chama isso de autolimitada, exatamente porque ela dura aí no máximo 7, 10 dias. Doutor, e onde entra o fígado nessa história? Porque nessas épocas que as pessoas de festas, né, bebem muito, comem muita coisa, acordam mal no outro dia, sempre tem que falar, você está com o fígado ruim, toma um remédio para o fígado. O Zé Carlos, é mais ou menos assim, o fígado é o grande responsável por metabolizar o que você coloca para dentro. Se o que você coloca para dentro é cerveja, se o que você coloca para dentro é alimento ou é remédio, o fígado tem uma grande capacidade de pegar essa estrutura grande chamada comida, cerveja, e ir tornando isso em moléculas menores e mais eficazes para serem absorvidas. E aí, com isso, o fígado sofre para toda hora, para tudo que você toma. E existe, no caso da viral, existe um tropismo que a gente chama, em alguns desses vírus para gastroenterite, existe uma vontade do vírus de ir atrás de alguns órgãos. É claro que o órgão que ele mais corre atrás é o gastroêntero, que é o estômago e o intestino. Por isso que você tem a diarreia. Mas parte desses mesmos vírus também adoram o fígado e dão uma espécie de hepatite, uma hepatite transitória. Então, se você colher os exames do fígado do cara, na época que ele está com gastroenterite, às vezes eles também estão alterados, mostrando que o cara tem um fígado ali meio baleado por conta disso tudo. Tem importância clínica para a gente ficar desesperado? Não são doenças do verão que são grandes causadoras, exceto os vírus da hepatite. E o mais comum nessa época é a hepatite A, que também, graças a Deus, a chance de virar uma hepatite crônica, virar uma cirrose, ela é muitíssimo menor do que, por exemplo, a B e a C, que não tem essa relação com o alimento. Essa hepatite A, ela tem relação com o que a gente está comendo? Tem. E geralmente, quando você chega aí, sei lá, 25, 30 anos de idade, você já passou por ela. Em países subdesenvolvidos, assim, ou em desenvolvimento, né, não é incomum o contato com o vírus da hepatite A. Isso é menos comum nos países mais topzões aí, mas a gente geralmente já entrou em contato. E também é uma doença muito geralmente autolimitada. Você estava falando aí sobre os gaseificados, né? O Giovanni está falando o seguinte, está desejando feliz 2024, ano que eu parei de beber refrigerante. Parei tarde, ele tem mais de 40. Giovanni, eu e você então, paramos nós dois, também, eu parei, cara, chega. Porque tem um momento da vida, que por estar estudando, por ser da área, né? Tem um momento da vida que eu identifiquei, Johnny, que o que salva, o que te faz viver mais tempo e com melhor qualidade de vida não é remédio. É qualidade de vida, você precisa dormir melhor, precisa espiritualmente estar equilibrado, socialmente, né, soft skills que a gente estava conversando agora há pouco. Então o refrigerante ele é muito ruim em termos de saúde e ele é maravilhoso, ele é gostoso, abesso. Se ele fosse ruim, não vendia. Mas o problema é os altos índices, não só de sal como de glicose. É uma bebida que mistura dentro da mesma garrafa muito sal e muita glicose. Então, para quem tem problemas renais, para quem tem hipertensão,
para quem tem diabetes, para quem tem obesidade, para quem tem a coisa do adicto, para quem tem tendência a se fissurar com alguma coisa, é um problema sério, porque a quantidade de açúcar é enorme, o cara fica dependente do refrigerante. Então o refrigerante não é uma boa, não. Agora tá dando até um peso na consciência. Perdemos o patrocínio? Mentira, tô brincando. Não é por causa disso não. Peso na consciência é na latinha mesmo, já bem. Alto índice de açúcar, né? Uma quantidade mais elevada para você lembrar que ali tem muito açúcar. Isso é uma lei, né? Que foi travada aí, sei lá há quanto tempo, que determinou, ó, X% de açúcar, precisa avisar o cara, porque às vezes o cara não tá sabendo, né? E quando tem aquelas propagandas, tô lembrando aquelas propagandas, vou falar aqui, Coca-Cola, 0. Pra gente ver qual que é a diferença. Afinal de contas, a diferença da tradicional para 0, qual que seria, doutor Henrique, assim, pro Adalberto, é verdade que ele tem 0 de açúcar e até o diabético pode tomar em proporções adequadas. O problema é que ele substitui por muito mais sódio. Então, se você perguntar para mim assim, o que o renal crônico, o cara que dialisa, o cara que está quase na diálise não pode tomar? Não é comum, é a 0. Então, em algum momento ela descamba, entendeu? Eu costumo dizer no consultório que é água mineral, alface, tomate e frango grelhado. Pronto, tirou isso, meu amigo, você está enfiando o pé na jaca. E aí, enfiar no pé na jaca, pode. Você pode tomar 2 litros de Coca-Cola? Pode, mas você escolhe um dia do mês para fazer isso. Porque se você diluir o mesmo 2 litros de refrigerante que você tomou em um dia do mês, em 30 porções pequenas, é isso que te faz mal. O que faz mal é o hábito ruim, não é nem o excesso. Eu vou cometer o excesso hoje. Hoje eu vou enfiar o pé na jaca, vou amanhecer na padaria e vou dormir na churrascaria. Não tem problema, é só hoje. Só que o hoje não pode ser amanhã, depois. É isso que faz mal para o indivíduo. O Hélio tá mandando mensagem aqui. Doutor, e o álcool? Porque junto com a alimentação ruim, vem os excessos com a bebida. Quais são os danos causados pelo álcool e como se recuperar, né? Quem faz uso contínuo aí de... O agudo mais grave são os acidentes, né? Grande parte dos acidentes, eu tô para te falar que mais de 50% dos acidentes no verão, por exemplo, são relacionados à bebida alcoólica. Então, isso você ceifa a vida de alguém ou amputa a perna do sujeito, deixa ele sem trabalhar porque você resolveu beber mais do que deve. Essa é a pior coisa. A pior coisa em termos crônicos da bebida são duas coisas. O primeiro, o alcoolismo, que é uma condição psiquiátrica, o sujeito fica dependente do uso, atrapalha a família dele inteira, atrapalha ele no trabalho, leva ele na tal da sarjeta. Isso é horroroso. Para quem já mexeu com esse tipo de paciente, sabe o quão frustrante é escutar um alcoolista falar. É ruim para ele não está feliz de estar naquela condição, mas infelizmente aconteceu. E a segunda é o que a gente havia conversado com o Zé Carlos aqui, que é as hepatites alcoólicas, né? Que o final dessa linha é a cirrose. E lembrando, a gente já falou várias vezes aqui, cirrose é um fígado que é uma fibrose. É igualzinho quando você corta o braço, fica aquela cicatriz. A cirrose é a cicatriz. Seu fígado virou uma cicatriz, ou seja, morreu todo mundo que tinha morrer, todas as células, e é um emaranhado de isopor que está lá dentro sem funcionar. É uma catástrofe pro cara. E uma das maiores causas no mundo de cirrose é a bebida alcoólica. Doutor, a gente percebe que quando o cidadão bebe muito, a pele fica mais ressecada, assim como a gente vê também o fumante, né? Dá um aspecto de mais velho. O que acontece? Ele vai tirando a água das nossas células? O que está acontecendo com esse indivíduo? No agudo, Johnny, é exatamente isso que acontece, né? Você desidrata quanto mais bebida alcoólica você ingere. A bebida alcoólica ela é capaz de inibir um hormônio chamado antidiurético, que é um hormônio que deixa o líquido dentro de você. Quando você inibe esse hormônio, o líquido vai mais. Por isso que quem bebe faz muito xixi. Ele não faz só xixi com o que ele está tomando. Ele faz xixi, inclusive, com parte da água que ele já tinha no corpo, ele está jogando fora. Em termos crônicos, é o seguinte, existe uma alteração metabólica. Como o sujeito não é capaz mais de metabolizar de forma correta o que ele está ingerindo, o que ele está bebendo, o que ele tem de remédio, a capacidade que ele tem de separar o joio do trigo, as coisas boas das coisas ruins daquela comida, daquela bebida, abaixa. Quando abaixa essa capacidade, sobram as coisas ruins de cada coisa dessa alimentação. E uma das coisas ruins que sobra são produtos que fazem o sujeito ficar com essa pele mais fraca, mais emagrecido. É um cara que tem baixíssima capacidade de adquirir proteína. Então, você nunca vai ver um cara alcoolista, crônico, cirrótico, forte de academia. Isso não existe, porque ele não é mais capaz de produzir a proteína. Por isso que ele fica com esse aspecto mais envelhecido. É baixa a capacidade de produção dessas substâncias todas que nos deixam aí mais redondinho, mais fortinho e tudo mais. E no final ainda tem a questão da própria idade, né, doutor? Que a gente vai perdendo essa massa muscular e o cara só tá ali... Justo, não se vira cirrótico com 10 anos de álcool, se vira cirrótico ao longo dos anos e aí, consequentemente, você começa a beber com 15, com 55 você resolve ficar cirrótico, aí você já estava velho mesmo, aí acabou de estragar o trem.
Olha só, o Giovanni fala assim pra gente: tem 7 anos que eu não tomo refrigerante. Depois que li que o câncer desenvolve em um ambiente ácido, a pessoa que estava comentando citou refrigerante. Depois disso ele parou. Mas tem dia que a gente vê uma Coca-Cola com limão e gelo e dá uma vontade. Que só Jesus na causa. Hoje ele tem 64 anos e precisa se cuidar. Tem essa ligação com refrigerante, câncer, com essa acidez aí que ele está falando, que é um ambiente propício para desenvolver, doutor? Johnny, tem ligação com tudo que a gente escuta de ruim com o câncer. Hoje está muito bem estabelecido que não é só o cigarro. O cigarro, sal mais do que deve, açúcar mais do que deve, a ausência de atividade física, isso tudo vira fator de risco para câncer. Quando você chega num oncologista sem história nenhuma de câncer, esse cara não te pergunta só assim, me conta aqui o que você está sentindo para eu ver se você tem um câncer aí. Não, ele te pergunta assim, quem é sua família, como é que eles morreram, você faz atividade física, quem é você toma remédio, não tem doença, não tem, deixa eu ver quanto de peso, porque tudo isso é fator de risco para ter câncer. Hoje, seguramente é uma das áreas da medicina mais bem estudadas, a quantidade de medicação que está surgindo é monstruosa, está superando quase aí as questões cardiovasculares que sempre mandaram e desmandaram na indústria farmacêutica, e não é à toa, porque como a gente está vivendo mais tempo, e a gente está vivendo mais tempo às custas de muito sofrimento do corpo da gente, a quantidade de câncer vai aumentar mesmo, isso é esperado. O Eliomar fala ainda sobre a questão de gastroenterite. A gente estava falando aí do aumento no número de pessoas procurando unidade de saúde, vomitando, com diarreia. Pode parar isso com aqueles medicamentos que a gente compra facilmente na farmácia? Não, de jeito nenhum. Nossa, que bom que você falou isso. É o seguinte, tem um remédio, acho que vale a pena, viu, Adalberto? O Johnny chama loperamida. É uma medicação que as pessoas usam em demasia, usam mais do que deve. É um remédio que é o não pode falar, é o tranca fundo. Entendi. Vai lá e fecha tudo. Isso. Qual é o problema? Se você fecha porque você tem um tipo de diarreia que o conteúdo que o seu corpo estava jogando para fora não vai ser maléfico mantendo lá para dentro, pronto, para nós. Se você pega uma gastroenterite viral com um vírus horroroso, que já vai te deixar péssimo, e ao invés de você aproveitar a diarreia para tirar aquilo do corpo, você resolve tomar um remédio que é para deixar o vírus lá dentro, meu amigo, você vai parar na UTI. Então não faz isso não. A determinação de toma ou não toma antidiarreico, que a gente chama, as medicações que seguram um pouco, ela é uma indicação médica, não é à toa. Não é porque o cara tem que ganhar dinheirinho dele, não. É porque se você errar na mão desse trem, você vai parar na UTI num negócio chamado choque séptico, que nada mais é do que suas pressões mais baixas do que deve, porque esse mesmo vírus que antes estava só no intestino alcançou sua corrente sanguínea e está em 100% do seu corpo. É isso que vai acontecer. Doutor, aquele soro caseiro... Maravilhoso. Já falou aí da hidratação, isso é mais seguro. Maravilhoso, porque o soro caseiro é aquela conversa que a gente estava tendo do sódio mais a glicose, né? Ele mistura água, aquele pó que vocês veem lá nada mais é do que sal e açúcar. Tanto é verdade que tem uma medida, né, que a gente coloca, tem na internet, só colocar lá você vai ver, 2 colheres de tanto para 1 colher de tanto. Ainda dão no postinho aquela medida azul, né? Não, aquele sachêzinho, aquilo é uma maravilha, porque aquilo aumenta a capacidade que você tem de absorver aquele líquido que você está tomando. Porque lá pelas tantas, Johnny, quando você toma, sei lá, 1 litro de água, se seu intestino está muito dilacerado pela doença, pela gastroenterite, a capacidade que seu intestino tem de puxar essa mesma água que você está tomando também é baixa. Chega a esse nível de doença. Então, ter esses trocadores que a gente chama, ter uma substância para ajudar a empurrar a água para dentro do organismo é top. Provavelmente você vai voltar para falar sobre isso aqui, o verão continua e essas doenças devem ir aumentando, né, ao longo do verão. E esse ano a gente ainda tem que fazer alerta para dengue, né, doutor? Porque muitos casos, o governo já espera mais casos aí no ano de 2024. Que também é hidratação. A sacada mor é hidratação. Tá com suspeita de, pega 6 litros de água na geladeira e toma ela durante 24 horas. Já deu 5 horas da tarde, doutor Henrique Bonaldi hoje trouxe visitas aqui para o estúdio, né? Com o maior prazer. Eu trouxe minha esposa e minhas filhas desde o começo, né, Adalberto? Eu vivo falando, eu acordo na terça-feira feliz de estar aqui, porque eu acho que a gente encosta a medicina em quem precisa entender isso. É um trabalho completamente voluntário que eu faço numa felicidade tremenda, e nos lugares onde eu sou feliz, eu acho que minha família merece vir aqui enxergar isso tudo, e trouxe com o maior orgulho do mundo minhas 2 meninas e minha adversária. A gente... Olha, cara. Com direito à plateia hoje, foi melhor. Muito legal, cara. A gente sabe que esse adversário é tudo mentira pelo olhar, olha só. Obrigado, a gente ficou muito feliz de ter a sua família aqui com a gente, porque realmente a gente se conecta com quem está do outro lado quando o senhor está aqui. Todo mundo fala com o doutor como se estivesse falando com um amigo e aprende tanto. Tomara pergunta Deus. Sem vergonha, chega perto,
do que precisa saber. E Muito tem bom hora ter que a gente você fala uns trem doutor. aqui que eu acho que nós vamos ser presos um dia, mas ainda não, né, Murilo? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos voltar na semana que vem, doutor? Opa, Ó, estaremos o aí. Cláudio já tá deixando uma pergunta aí. Vamos responder antes de ir embora? Vamos. Qual a quantidade máxima de castanha que podemos comer? A gente falando de refrigerante, o homem querendo saber a Minha quantidade nossa, de castanha. a castanha tem um grande benefício para a parte cardiovascular, metabólica, mas ela tem um grande malefício por conta da quantidade de lipidêmios que ela tem muito colesterol, então isso precisa ser avaliado de sujeito para sujeito. Mas geralmente comer castanha não é ruim, não. Obrigado, doutor. Bom, com Deus.